Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Rosana de Carvalho, a Rosana que está aqui. Rosana, seja bem-vinda. Aí você está iniciando esse projeto incrível, eu estou aqui para te ajudar nisso, viu? Eu espero que seja de sucesso, eu tenho certeza que já é. Tudo aquilo que a gente consegue visualizar, a gente realiza, não é Eu verdade? acredito também. Então, seja bem-vinda. Me fala aí, como é que tá esse coração? Nossa, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Estou com o meu coração de fato muito, muito grato e estou transbordando de gratidão por esse momento, por essa nova etapa, por esse recomeço da Rosana de Carvalho, RC Coach Consultoria. E estar aqui, de verdade, é um presente, presente de Deus, e eu acredito muito em conexão. Então, quando eu vim visitar esse lugar, eu vim por um acaso, e desse um acaso, aqui estou eu agora, E para a gravar esse gente primeiro podcast. E a gente rapidinho bateu um papo ali, a gente já estava nas profundezas do Né? desenvolvimento Olha, pessoal, não é verdade, pois não Rosana? é? É verdade. Legal. Rosana, quase 1.000 alunos já treinados. Você aí que Quase é 1.000 alunos. treinadora comportamental, trabalha com desenvolvimento pessoal, é coach. Me fala um pouco aí dessa trajetória, como começou, o que levou a Rosana a ser hoje treinadora comportamental, a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal. Então, eu, Rosana, sou filha de Deus, sou apaixonada por pessoas. É algo que eu descobri ainda fazendo um curso de recursos humanos. Estava fazendo um curso, na verdade, de departamento pessoal. E tive uma oportunidade de fazer um estágio numa empresa. E ali eu comecei na triagem de currículo. Então, olha só, eu fiz departamento pessoal e fui triar currículo. E já na triagem de currículo me apaixonei pelo RH, me apaixonei por aquele universo e fui passando de cada degrau. Até que eu cheguei no DP e me aprofundei em todo o desenvolvimento de DP. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer a parte de gestão de pessoas, do recrutamento, do acompanhar toda a fase admissional, aí eu tive certeza que era o que eu queria fazer. E aí fui fazer faculdade de administração com ênfase em RH, depois fui fazer pós-graduação em gestão de pessoas, gestão empresarial, fui estudar psicologia organizacional e gestão estratégica e recursos humanos. Então, a partir daí eu comecei a esse desenvolvimento, né, essa imersão. Iniciei no RH como assistente, fui galgando até sair de fato especialista em gestão de pessoas, especialista em desenvolvimento humano. Legal, eu sempre costumo contar um pouco da minha história, né? E a gente às vezes acaba assim virando uma chave em algum momento. Eu fiz até o sétimo período de medicina, sou estudante de Uau. medicina, parei para voltar para empreender. Em um momento eu falei assim, não, peraí, quando eu estava em medicina, não, não é isso. É isso aqui, virou a chave. E assim, você teve algum desses momentos que falasse, não, RH, ok, mas assim, eu acho que as pessoas precisam disso. Disso aqui que eu preciso impactar as pessoas com isso. Teve um momento específico assim que você Teve, fala teve um pra gente um momento. pouco. Eu lembro que em 2017 eu fui fazer a empresa a qual eu trabalhava, estava encerrando as atividades aqui em Manaus e eu estava meio que indecisa, e agora? O que vai ser de mim? Ou eu vou em busca de outro emprego, ou eu vou me capacitar. E aí eu passei em frente ao Shopping Plaza, ia ter um curso chamado Método CIS, que é um curso de Maravilhoso, inteligência né? emocional. E eu olhei aquele banner lá e eu falei, cara, eu quero fazer esse curso. Eu acho que é uma boa oportunidade, já que eu estou saindo de uma empresa que eu já estava há um bom tempo, de começar a entender como é que está a demanda, o que as pessoas estão buscando. E eu fui fazer esse curso, e ali naquele curso, no primeiro momento, eu fiquei com muita raiva de algumas coisas, de alguns confrontos que tem E o lá. Paulo faz muito isso, né? Muito. Quando, Confrontos. quando ele falou assim, aquela parte de que cada um tem a vida que merece. Eu, cara, como assim? Como é que o cara vem falar que cada um tem a vida que merece? E aí a minha mente só foi em coisa ruim, né? E eu falei, não, não quero mais fazer esse curso, não é pra mim, não, vou me embora. Fui sair chateado, mas no outro dia eu voltei. E ali, quando ele começou a falar da importância de você contribuir na vida das pessoas, de você colocar paixão, amor por aquilo que você faz, de você se sentir realizado, de você se sentir grato quando você acorda. E foi fazendo as dinâmicas e os exercícios, foi fazendo sentido para mim. E aí, quando veio também o papel da família, porque eu tenho um valor muito grande com família. E eu sempre achei, Bruno, que não deixar faltar nada para as minhas filhas era
algo assim muito grandioso para mim. Só que eu deixava de dar o principal, que era o amor, o carinho, o cuidado. E isso por muitos anos aconteceu, né? Porque eu lembro assim, eu falava, era um ditado que eu falava: tudo que eu não tive, elas vão ter. Então, não sei o quanto eu vou ter que trabalhar, mas eu não vou deixar faltar nada para elas. E de fato, quando ele começou a falar sobre isso, inclusive ele fez uma ferramenta chamada V0, que é a velocidade zero, você se Uhum. conectar com o outro sem falar nada. Olhar, né? Através do olhar, exatamente. E remeteu somente isso. E no mesmo dia, isso foi a virada de chave, assim, sabe? Uhum. Para o meu propósito. Porque no mesmo dia eu fui para minha casa, eu falei, cara, eu vou fazer esse exercício com as minhas filhas. Na época, minha filha mais velha tinha 15 anos e a mais nova tinha 5 anos. E eu fiz primeiro com a pequena, porque eu falei assim, nossa, eu vou fazer com a Sofia, ela não vai entender. Mas ela começou a chorar. Na hora ela começou a chorar. Uau. E eu falei, filha, você é tão importante para mim, eu te amo tanto. Eu tô arrepiado. Eu vou... E ela pegou e falou assim, mãe, tu é uma mentirosa. Por que tu me ama? Como tu me ama? Tu nem fica com a gente, tu nem cuida da gente. E eu falei, mas eu não deixo faltar nada pra você. Ela, pois é, isso é o que tu faz, mãe. 5 anos. Tu só não Nossa, deixa faltar nada pra gente. que pancada. Aí eu falei, então minha filha, me perdoa, mamãe, a partir de hoje vai mudar isso. E aí saiu o momento perdão, aí veio a Fernanda, que é a minha mais velha. E a Fernanda parecia que estava passando assim um momento de libertação, sabe? Quando você tá ali ouvindo tudo aquilo e ressignificando e achando, cara, ela tá mentindo. E aí ela foi muito pior porque ela falava assim, você é mentirosa, você não me ama, você me chamava de burra, você dizia que eu não, dizia que eu não era que eu não ia ser ninguém. Ai, mamãe, a senhora não me ama não. E aquilo foi muito dolorido, muito, muito dolorido. Eu tô adorando aqui essa exposição, essa vulnerabilidade que você tá mostrando, porque poucas pessoas têm essa coragem. Pouquíssimas. E é o que faz da gente ser humano. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que o ser humano ele tem que ser perfeito em tudo, né? Mas na Perfeito é a verdade vida da internet só, né? Não só existe. na internet. Eu não tenho um problema em mostrar, sabe, Bruno? Porque eu acho que é daí que veio a minha essência de quem de fato eu sou. Para eu poder conseguir impactar outra pessoa. É a minha verdade. É a minha história. É quem eu me tornei no decorrer desse processo, quando eu entendi, desde quando eu entrei nesse método CIS. Que depois que eu fiz esse exercício com as minhas filhas, e que eu entendi, cara, é isso. Eu preciso mudar quem eu sou, eu preciso mudar o que tem aqui dentro para me conseguir mudar outras pessoas, para me conseguir ajudar outras pessoas. Então, eu vou primeiro fazer isso com as minhas filhas. E tudo que eu aprendi no método CIS, eu comecei a aplicar primeiro na minha família. Primeiro comigo e com a minha família. O que eu posso fazer de diferente? Agenda planejada, livro, vídeo, filme, mais aprendizado, mais estudo. É tanto que quando eu peguei minha conta, que eu saí de fato da empresa, Uhum. que já tinha fechado, eu recebi uma boa grana. Eu estava com muita vontade de comprar meu carro. E eu falei assim, cara, eu não vou comprar meu carro. Eu vou investir tudo em autoconhecimento. Aí meu esposo, tu tá ficando doida? Vai comprar o teu carro. Eu falei, não vou. E aí eu só fiz passar para a Febracis, assim, Tu quebrou uma crença enorme naquele momento. enorme, enorme, enorme. Porque assim, eu de fato coloquei toda a minha vida, tudo que eu construí ali naquele momento. E a partir dali eu comecei a aprender, a estudar, a me dedicar, a me autodesenvolver de fato, a aprimorar a Rosana. Entendeu? Aprimorar todos os meus conhecimentos, todas as minhas habilidades, todas as minhas competências, tudo que eu tinha construído na faculdade, nos trabalhos, ali dentro dos processos de recursos humanos, eu fui aprimorar para me poder conseguir construir ajudar pessoas também a se Uhum. auto-reconstruir, a se auto-evoluir, E a vencer na Rosana, vida. não adianta. Quando eu comecei esse processo também, eu sou um bebê na sua frente, viu? Quero aprender muito ainda com você. E assim, a gente está em algum momento da nossa vida que a gente precisa ressignificar algo muito grande. E aí você pode estar passando por um momento não muito bom ou muito ruim. Nunca você está muito bem para passar por um processo de transformação. Isso Exatamente. faz parte do desenvolvimento. E Faz. tá tudo bem, gente. Você não precisa estar maravilhosamente bem, porque a dor é que te transforma, né? E Sim, assim, você tem, como tu fez com as tuas filhas, você tem que fazer o dever de casa. Tu exatamente. não vai conseguir transformar a vida de ninguém se você não se autotransformar, Isso é sabe? bem claro para mim, Isso Bruno. além de ser muito claro também para mim, eu acredito
piamente que é isso que faz o jogo realmente fazer sentido. Sim, É o que faz fazer sentido o jogo do desenvolvimento. Você tem que primeiro se autoconhecer. E eu adorei tu falar da tua dor aqui, porque é o que as pessoas menos fazem, né? Falar das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades. Inclusive, é um ciclo primordial nas emoções. É isso. A gente está todo o tempo aqui, ó, exposto a sentimentos, exposto a emoções. E você se colocou na frente das suas filhas para isso. exatamente. E Eu para mim achei isso ali era incrível. tudo novo, assim, porque você vem de um processo da indústria ou do comércio, onde já tem ali o passo a passo quando É um tem. processo, parece robotizado, né? Exatamente. E nisso nas empresas que tem, mas Uhum. enquanto que outras empresas não têm. Então você vai ali meio que aprendendo na marra. Mas quando você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, de fato, para quem eu sou, o que eu quero fazer, quem eu quero alcançar, isso muda a tua história. Porque é de fato você entender quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades que eu estou gerando para mim e quais são as ameaças. E muitas vezes essas ameaças elas são construídas daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu me coloco. Né? Não é um ambiente externo que vai me propor ameaça, mas muitas vezes é ameaça criada dentro de mim, Sim. pelo fato de eu não me conhecer, de eu não entender. E quando isso fez sentido para mim, eu falei, cara, é isso. É isso que eu Nossa. preciso fazer. E, inclusive, é um pilar do desenvolvimento, né? O autoconhecimento. É o primeiro. É o primeiro. É Não o tem primeiro. como. Sim. Existe até um livro que eu quero até indicar, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, que, assim, Já ouvi muito falar. Ainda não li, preciso ler. é muito maravilhoso. É um livro assim que faz você despertar de fato para onde você está olhando, o que que você tá, aonde você está se empreendendo e o que você quer alcançar, o que você quer realizar. E você acaba percebendo que é você o teu principal impedimento. Você está se impedindo de ser o que você nasceu para ser. É É verdade. maravilhoso. Tem até aquele meme na internet, né? Deixa eu ver quem tá me sabotando. Aí você puxa lá. É, Puxa a é máscara, né? você É mesmo, você né? mesmo. Não, mas realmente é uma caminhada maravilhosa, bonita, viu? E outra coisa, a Rosana, perdão, tá aí nessa fase, né, de consultoria, de treinamento. Eu vejo que hoje, Rosana, inclusive eu falo muito nos treinamentos que eu aplico sobre QE, quociente emocional. Sim, Eu falo muito assim, olha, antigamente, um tempo atrás, as pessoas eram contratadas nas empresas pelo QI, sim, né? Quociente de inteligência, pessoas inteligentes, com QI alto, tudo mais. Isso mudou mudou. de uns anos para cá. Não é mais o QI. Você pode ser tecnicamente a melhor pessoa do mundo, não é verdade, Rosana? Exatamente. Mas se você não for estabelecido emocionalmente, como é que as empresas lidam com isso hoje? Fala um pouco. Inclusive, ontem mesmo eu estava cliente e ele me perguntou, Rosana, por que que é tão difícil hoje nós contratarmos pessoas que queiram de fato trabalhar, que queiram desenvolver, que queiram aprender, que queiram colocar ali, que queiram pensar, que queiram ter uma atitude. E exatamente isso é pela questão da inteligência emocional. Não tem hoje, se você não tiver clareza do que você vai fazer dentro de uma organização, você acaba se levando pelo teu vício que tu já construiu no decorrer ali das tuas habilidades que você foi desenvolvendo, né? Por exemplo, eu fui contratado para ser uma analista de RH. E aí eu já sei o passo a passo que o analista de RH tem que fazer, mas e qual é o meu diferencial? Qual é a minha competência? Quais são as habilidades que eu desenvolvi Principalmente de relacionamento, né? principalmente de relacionamento interpessoal, que me capacita ou que me traz aqui a ideia de eu agregar mais valor para dentro daquela área, daquela função que eu já exerço. E outra coisa que é importante também destacar é que as empresas hoje elas precisam ter os seus processos bem definidos, né? O empresário ele precisa saber qual é a minha visão de futuro enquanto empresa, aonde eu quero chegar. E as pessoas que vão entrar dentro da minha organização, que vão ali moldar essa organização também, aonde eles vão chegar. Então, é ter os cargos ali bem definidos, ter os processos bem definidos, ter clareza, ter uma transparência. Isso também é muito importante para que essa pessoa se sinta pertencente dentro daquele ambiente. A gente fala muito de cultura organizacional, né? Quando você entra numa empresa e que ela tem uma cultura muito forte, você incorpora e são as empresas que hoje mais têm sucesso. E eu queria saber, Rosana, quais são os principais benefícios que as empresas têm
ao investir em treinamento e desenvolvimento pessoal? Olha, hoje o que que eu percebo, né? Eu que trabalho com treinamentos corporativos, eu percebo que quanto mais ela investe, mais ela qualifica os colaboradores e mais ela cresce. Mas primeiro, eu abro um parêntese no seguinte sentido: não é só investir por investir. Eu percebo também que tem muitas empresas hoje que investem por investir. Ah, vamos fazer tal treinamento porque está na moda e vai trazer sucesso aqui para a empresa. E às vezes não traz. Primeiro de tudo, tem que ter um estudo. Por que que eu quero trazer aquele treinamento? O que que eu quero Que alcançar com pontos esse eu quero treinamento? melhorar, né? Que pontos eu quero melhorar? Quais são as habilidades que eu quero desenvolver Desenvolver. nos meus colaboradores? Quais são as competências que eu quero criar neles com esse exercício ou com as ferramentas que eu vou trazer desse treinamento? Então, tendo isso claro e objetivo, aí sim eu vou buscar o treinamento para desenvolver. Principalmente treinamento comportamental. Porque às vezes você fala assim para o teu colaborador, ah, agora nós vamos ter um treinamento comportamental. Ah, o que que você quer mudar? Quer mudar meu jeito de ser? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ninguém vai me mudar, não. Igual a música, né? Igual o síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriel. Então a pessoa, ela já automaticamente ela já se bloqueia, ela mesma gera um bloqueio e não se abre para aquele momento, né? E já acha que é uma balela, que é um exercício bobo, que quer saber da vida dela. E não é isso. Os treinamentos comportamentais é exatamente para melhorar comportamento através das competências e habilidades, adquirir habilidades para que possam colocar em prática aquele procedimento que a empresa quer implantar para crescer, para galgar, para buscar lucratividade e para evoluir junto com a empresa também. E Rosana, tu tocou num ponto muito bom, porque, eu não vou contratar um treinamento e acabou, não. Ele tem que ser, eu sempre falo o seguinte, aqui não é treinamento por treinamento, você tem que ter um programa de desenvolvimento contínuo, um Exatamente. PDC ali dentro da empresa, porque entra aquilo que você falou no início, você tem que fazer um estudo inicial dentro do objetivo que você quer alcançar. Não adianta, por mais, 30 dias direto, não adianta. Não. Tem que ser algo recorrente ali, todo tempo, não é verdade? Sim, e outra coisa, você tem que ter aplicar as avaliações. Por exemplo, eu terminei um treinamento, aplica uma avaliação de eficácia. Ah, quanto tempo que eu quero ter o retorno do treinamento que eu apliquei agora? Ah, com 30 dias eu já quero ver como que as pessoas estão desenvolvendo. Então, aplica uma avaliação de eficácia de treinamento após 30 dias. Sim. Após 3 meses, eu vou dar 3 meses para você implementar aquilo que você aprendeu. Ok, não está tendo, por que que não está implementando? Por que que não está mudando? Por que que não está seguindo? É nessa hora que eu falo que é muito importante você ter ali claro o teu processo organizacional. O que eu quero alcançar com isso? Porque aí o teu colaborador ele também não fica perdido. Porque a pior coisa que existe, Bruno, é você, é, mesmo quanto empresa, pagar um treinamento para um colaborador que ele não está comprometido com o resultado daquele treinamento. Eu vou te falar, eu já participei de treinamento assim, E com eu, pessoas que vieram de empresas e que, nossa, vou falar, não vale a pena. não vale, não vale a Você pena. realmente tem que saber até o colaborador que você quer desenvolver, e se ele quer, né? E se ele quer, porque imagina, uma empresa quando ela investe no colaborador, ela não está investindo na empresa. Ela está investindo em alguém que a qualquer momento ele pode sair e Sim. pode querer aplicar o que ele conheceu em outro lugar. Né? Então eu preciso de fato entender como é que está o meu clima organizacional. Eu até sempre indico para as empresas, antes de começar a aplicar, a fazer o levantamento de necessidade de treinamento, que é o LNT, primeiro de tudo fazer uma análise do clima. Como que esses colaboradores estão se sentindo? Como é que Uhum. está a motivação? Como é que eles estão trabalhando? Como é que está o PDI, que é o padrão de desenvolvimento individual de cada um, que é a produtividade de cada um? Eles estão, de fato, entregando aquilo que eles se propuseram? Eles estão trabalhando? Eles estão usando o tempo a favor da produção que eles precisam entregar, das metas que eles precisam alcançar? Então, todo esse estudo, eu sempre falo que é primordial para o desenvolvimento, né, tanto da empresa quanto do colaborador. E aí sim. E eu não digo que não é bom investir, porque eu acredito muito que pessoas é o principal valor dentro de uma organização. Sim, eu sempre falo isso, né? Aqui você tem uma empresa, mas se você tirar as pessoas, são só paredes. O que Exatamente. faz a gente estar aqui é o Misael ali operando a mesa, né? É um apoio na recepção, a Ana que limpa aqui pra gente, ou seja, é um ecossistema, né, que se alimenta, que as paredes são só paredes, fora isso em qualquer Isso. empresa.
qualquer empresa. Então, assim, eu preciso também, enquanto empresário, entender o que que eu estou oferecendo para o meu colaborador a ponto dele ter uma visão de futuro. Eu faço recrutamento e seleção, eu falo muito isso. O porquê que eu quanto empresa, o porquê que eu tenho que te contratar? Às vezes tem gente que responde bem assim para mim, mas já está tudo aí no meu currículo, Rosana. Não, esquece teu currículo. Teu currículo tem as tuas experiências, mas me fala de você. Qual é o valor que você vai agregar? E já que você estudou um pouco sobre a empresa, que você está fazendo a entrevista, quais são os valores aí que você viu que tem compatibilidade, né? Que tem os mesmos valores da empresa são os seus valores também. O que que você busca? Quanto tempo você quer passar aqui? Qual é a tua visão de futuro? Tem pessoas que se assustam. Nossa, eu nunca participei de uma entrevista assim. Então, hoje eu já trago mais esse lado humanizado, entende? Não é mais aquelas perguntas ali Uhum. técnicas, aquelas perguntas minuciosas, porque não vale a pena. Não vale a pena você ficar perguntando: e aí, me conta aí, tu é casado? Quantos filhos tu tem? O que tu mais gosta de fazer? Quais são teus pontos fortes? Quais são teus pontos? Eu nem faço mais isso, porque hoje eu já fiz uma própria forma Uhum. de fazer um recrutamento, então eu já envio um link onde a pessoa já me responde muita coisa ali relacionado a ela, a comportamental mesmo. Então ali eu já consigo criar Obter, novas perguntas, obter dados para obter criar novas isso, perguntas. Isso é interessante mesmo. exatamente. Então eu acho que assim, é importante você desenvolver o teu colaborador, claro que é importante, mas você precisa desenvolver com treinamentos adequados à tua realidade, aquilo que você está vivendo. E, acima de tudo, linkado com o objetivo que você quer ter daquele treinamento, né? Então, o que que eu quero alcançar com isso? O que que eu quero ganhar com isso? Daqui a 3 meses, o que que eu quero que esse colaborador tenha implantado para que tenha uma melhora no processo, para que tenha uma melhora na lucratividade, para que as coisas estejam de forma mais assertiva dentro da minha empresa. Então, é dessa forma que eu acho que eu consigo construir aí um planejamento de treinamento mais adequado. Mais adequado e que possa se consolidar realmente nas empresas, né? É muito Exatamente. interessante. Hoje tudo é dados, né? A internet está aí para isso. Hoje as maiores empresas elas baseiam suas decisões com dados. Então isso é maravilhoso. E Rosana, a gente hoje vive um momento atual. Eu acredito que a pandemia ressignificou muita coisa, né? Principalmente essa área comportamental. E eu acho que um pré-pandemia já existia, sim, já tinha ali, mas não foi tão, vamos dizer assim, não teve tanto impacto como tem hoje. E aí Uhum. surgiu uma figura, que é o coach. E a gente conversou ali em off, né, que existe ainda muitas pessoas que julgam o nome, julgam e tudo mais, mas que coach nada mais é que um Treinador. treinador, né? Exatamente. E me fala um pouco, o que que as pessoas precisam para elas começarem a ter essa consciência do qual é o papel do treinador, do coach na vida dela? Então, na verdade, o coach ele é uma metodologia, né? É um processo Sim. que faz com que todo ou pessoa profissional saia de um ponto A para um ponto B a partir do quê? A partir de ferramentas, exercícios, plano de ação, planejamento estratégico para alcançar aquilo que você quer tanto como objetivo de vida. Então, eu costumo dizer que é uma metodologia que vai te ajudar a aprimorar teus níveis comportamentais, tuas competências e tuas habilidades para que você realize aquilo que você quer conquistar, né? Então, imagina, hoje eu estou aqui na minha zona de conforto, tá bom, muito obrigado, e tá, eu não quero sair daqui. Mas eu vejo as pessoas realizando, eu vejo as pessoas conquistando, eu vejo as pessoas evoluindo, e eu falo, em que momento que eu vou também conquistar, evoluir, crescer? A partir do momento que eu tomar uma atitude de sair daquela zona de conforto e, de fato, agir para realizar os meus objetivos. Então, o papel do coach é exatamente isso, através de ferramentas, através de atividades, através de acompanhamentos, perguntas poderosas de sabedoria, a gente costuma falar, Ninguém né? vai a nenhum lugar sozinho, né? Ninguém vai ao lugar sozinho. E para que, de fato, isso fizesse sentido para minha vida, eu lembro que quando eu fiz a minha formação em coach, eu falei, cara, e agora? Né? Como que eu vou atender uma pessoa? Não, eu vou primeiro viver o processo. E foi muito dolorido para mim viver o processo, porque eu também já tinha um modelo mental profissional na minha mente, né? Eu já imaginava assim, não, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz minha faculdade, então agora
eu tenho lá minha carteira assinada, eu quero passar tantos anos nessa empresa, eu quero crescer, eu quero ter lá meus cargos e salários, eu quero a cada ano aumentar meu salário. Eu tinha esse modelo. E quando eu me tornei coach, eu falei, nossa, eu preciso aprender muito. Eu preciso aprender mais. Quanto mais eu aprendo, mais eu preciso aprender. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu preciso conhecer. E ali eu fui viver o processo de coach. Para mim foi muito difícil, porque eu tinha muitas dores, assim, que me limitavam. E não é nem a questão de limitar porque doía, mas é a questão de não querer fazer. Porque o que acontece é isso. Por que que muitas das vezes as pessoas não têm sucesso dentro do processo de coach? Porque elas não querem fazer. Elas não querem parar, elas não querem planejar, elas não querem seguir, elas não querem ouvir o passo a passo do que tem que fazer. É de fato seguir a agenda planejada. O que, que eu tenho que fazer hoje? Vai me trazer um resultado diferente amanhã. E o que, que eu preciso fazer o amanhã que já vai me trazer um resultado. Então é sempre assim. Então eu costumo falar, é muito simples o E, conceito. e sobre resultado, as pessoas elas são extremamente imediatistas, né? Hoje a gente vive, principalmente no momento que a gente vive hoje de internet, a gente estava até falando ali sobre alguns grandes players aí do mercado, Sim, já que hoje exibem na internet, né, dessa área de desenvolvimento, um império, e que bom, né, é merecimento deles, e que a gente não, muita gente, na verdade, só vê hoje, mas não vê o que que eles fizeram lá atrás para justamente sair daquele ponto A e para chegar achar o até onde ponto B. estão. É isso mesmo. É uma coisa assim que eu sempre tenho percebido, né, dentro dos processos de coach, o quanto as pessoas se sabotam. O quanto as pessoas, elas muitas vezes até desistem. Ah, eu não vou fazer isso não. Ai, para que que eu vou ler um livro? Para que que eu vou ver um vídeo? Para que que eu vou assistir um filme? Para que que eu vou fazer essa ferramenta? E muitas pessoas acabam associando o coach como autoajuda. E não é autoajuda, gente. Há uma diferença, né? Há uma diferença muito grande. O profissional coach, ele faz com a busca dele é pelo quê? Pelo resultado do coach, do cliente dele. A minha busca é sempre o quê? É extrair o melhor resultado do meu cliente. Ele nunca vai chegar ao final do processo dele da mesma forma que ele começou. A não ser que ele não faça nada. Aí ele pode chegar. E outra coisa, mesmo que ele não queira fazer nada, eu não vou continuar com uma pessoa que não Sim. vai querer construir, né, uma história ali enquanto estiver vivendo o processo. Acho até aquele princípio que a gente falou sobre um dos pilares essenciais do autoconhecimento, se você busca alguém, de repente, para lhe ajudar num processo, você ali já tem automaticamente um início, né? Então, Exatamente. se a pessoa não quer, eu não posso Não obrigá-la, pode. né? Até porque ninguém muda ninguém, né, Bruno? Ninguém muda Ninguém ninguém. muda ninguém. Isso Se é fato. você falar, não, não quero, pra mim tá bom assim, ok. Eu tive uma oportunidade de. Eu estava, na verdade, estou ministrando um curso de liderança numa empresa e são para líderes, eles nunca tiveram isso. E chegou um momento, chegou um dia que eu cheguei e falei: gente, está tudo bem por aqui? Como é que vocês estão? Bom dia. Estou tão feliz de estar aqui com vocês. Aí eu falei: e aí, Fulano, tá tudo bem com você? Ele: não, não tá tudo bem não, porque eu tô aqui perdendo dinheiro. Aí eu falei: nossa, é mesmo? Aí eu falei, mas alguém colocou alguma faca no teu pescoço para você estar aqui? Alguém impôs que você estivesse aqui? Alguém te obrigou a estar aqui? Ele não. Eu falei, então se você quiser ir embora, você pode ir embora. Ele pegou um susto, ele não esperava. Ele achava ali que eu, como treinadora, ia entrar naquele embate dele também, né? Dizer, nossa, coitadinho. Porque muitas das vezes a pessoa que se vitimiza, ela se coloca nesse patamar. Ela acha que porque ela vai trazer uma vitimização, o outro vai também alimentar aquela vitimização dela. E eu não faço isso. Hoje, de Uhum. fato, eu me posiciono. Por quê? Porque eu quero extrair o melhor do meu aluno. Eu quero que ele saia mesmo com uma sementinha ali de mudança. Sabe? Ele vai sair com uma sementinha plantada no coração Rosana, dele. até entrando nesse caso aí, tu é bem mais experiente. E vamos dizer assim, que você está lá ministrando numa empresa, um treinamento, e você fala isso, o colaborador fala isso, e ele fala assim, sim, eu tô obrigado. Como que a gente deve reagir? Ó, primeiro de tudo, eu trazendo um É uma exemplo. dúvida minha que eu Sim. acabei de te criar Não, aqui. eu acho que o que a gente tem que fazer é concluir tudo.
primeiro conclui aquela aula, se você já preparou, conclui, Uhum. mas depois você tem que procurar o RH da empresa. Se foi o RH ou o setor que te contratou para ministrar o treinamento, você procura o Feedback. feedback e fala, olha, qual a necessidade, pergunta, procura entender primeiro como é que Uhum. está aquele colaborador dentro da organização, se ele está somando, se ele está agregando, se ele é presente, se ele tem resultado, como é que está o resultado dele, e aí você dá o feedback. Explica o que está acontecendo, como ele não está agregando na aula, o quanto ele está sendo irônico, né? Você fala tudo o que está acontecendo. E aí é uma decisão da empresa, porque eu, quanto treinador, eu não posso tomar uma decisão. Quando eu estou dentro do corporativo, a decisão, claro que ali dentro da sala de aula, eu sou, né, o protagonista, eu Autoridade sou a maior. autoridade. Mas fora dela, não sou, cabe à empresa, porque foi a empresa que me contratou. Então, eu preciso reportar para alguém e esse alguém vai tomar a decisão. Ou vai chamar para conversar, ou vai procurar entender. E muitas das vezes eu costumo conversar individual, né? Geralmente, quando eu estou na empresa, eu costumo chamar para conversar. E aí, tá tudo bem? Como é que você está se sentindo? Eu sempre procuro fazer essa mediação. Porque já é um papel que já vem de mim, né? Como já tem a expertise do RH, então eu já Uhum. acabo sendo espontâneo quanto a isso. Entendi. E Rosana, me fala um pouco aí. Tu tá com uma ideia agora de lançar o curso, né? Eu acho maravilhoso isso. Eu acho que todo mundo tem algo a ensinar alguém. Me conta um pouco. Tu vai lançar teu próprio curso agora? Então, eu sou aquela pessoa que sempre ministro cursos, eu tenho já ministro cursos, sou consultora na CDL Manaus e na Inovar RH, então já ministro cursos lá. Que legal. E assim, o que eu compreendi nesse novo formato? Que são cursos que eu crio, eu projeto, eu faço toda a parte de apostila, preparo tudo, eu falo, cara, por que que eu não posso começar a lançar o meu Claro. próprio curso? Por que que eu não posso fazer isso? E aí eu falei, não, então agora eu vou lançar o meu curso, agora eu vou fazer, eu vou gravar. E aí, a princípio, a primeira ideia foi já fazer a gravação para o digital e depois. Claro que são várias ideias que tem, Bruno. Se eu vou São várias etapas também, são né? várias etapas, mas a ideia de fato é lançar o meu curso voltado para esse despertar da liderança mesmo, É. voltado para a jornada da liderança. E assim, existe, né, claro, como eu falei, várias etapas. E de que forma você pretende conectar o digital ali com o mundo real, presencial? Existe alguma interação? De que Sim. forma você Eu já pretende? faço o procedimento, eu já faço o processo de coach online, né? Então, Uhum. no próprio processo online, eu já me conecto muito bem com os meus coaches, através de ferramentas. Tem algumas ferramentas que são de alto impacto, que é possível fazer online. Então, eu creio que não vai ter nenhum bloqueio. E aí, o que precisa definir nesse momento para ter essa conexão são as ferramentas, que ferramenta aplicar, que momento aplicar. E claro que no externo é a mesma coisa também, mas Uhum. no online você já tem que levar uma emoção diferente, né? Verdade. Então essa emoção é que conecta, porque você vai estar ali sincronizado com a tela do computador, mas entendendo. E eu gosto de trazer bem isso para o momento, entendendo que não é com a tela do computador que eu estou falando, mas que atrás dela tem uma outra pessoa. E que essa pessoa ela quer ser transformada, ela quer ser impactada, ela quer ali girar uma chave também. Uhum. E que se ela buscou o meu treinamento é porque ela já me conhece, porque ela sabe o que vai impactar a vida dela. Então, eu sempre trago isso, sabe? Eu sempre costumo fazer uma oração antes, me conectar primeiro comigo mesmo e depois me conectar. E a conexão através do quê? Do momento, aquele momento de emotização, onde você está ali trazendo a consciência, o porquê que ele buscou, o momento da música, a música conecta muito, o momento dele estar presente com ele, né? E aí sim, mandar bala. E eu vou te falar, assim, uma experiência pessoal. Os melhores treinamentos que eu participei, foi no início, claro, foram online. Depois que a gente vem os presenciais, que a gente está conhecendo ali no início, uma ferramenta assim que fez eu mudar meu olhar, inclusive hoje eu aplico até nos treinamentos que eu faço também, fiz com a turma aqui da empresa, Uhum. uma ferramenta que eu acho essencial, acho que para o início da caminhada de desenvolvimento de qualquer pessoa, a roda da vida. Ai, é verdade. Eu adoro aquela ferramenta. Inclusive, eu faço eu comigo mesmo, né? Eu faço sempre Sim. que eu acho importante. Até pra gente estar ali.
revisando o que E que eu posso entendendo seus contar, né? pilares, né? Dentro do coach integral sistêmico, que é a qual eu aprendi, a Aham. gente chama do MAIS, né? Que é o mapa de autoavaliação sistêmico, mas que também é a roda da vida. E essa ferramenta ela é primordial. Ainda tem pessoas que acham, mas nossa, é só dar uma nota, e não é uma nota, né? É a tua vida, é a tua história. E a gente percebe quantas vezes a gente está ali perdido, o nosso tempo tá só pessoal ou profissional, se divide nessas duas etapas. E acaba esquecendo que tem todos os outros pilares que você Espiritual. pode desenvolver. Eu acho assim, eu acho que é a ferramenta perfeita. Eu não sei, você tem alguma outra assim que a gente pode de repente explanar Não, aqui? nesse momento, tem a roda da vida, tem outra ferramenta que eu acho muito legal de aplicar, que são as dos valores, para você entender os seus valores, porque os seus valores é o que te move, né? Então, a Sim. partir disso, entender. Gosto muito da aplicação da análise de SWOT também. Gosto de ferramentas VAIS, que é aquelas ferramentas, tem o da gaivota, que é onde você consegue trazer ali o teu coach para aquele momento que ele vai se conectar com ele mesmo e perceber o que que eu estou falhando, o que que eu estou fazendo. Então, assim, tem outra ferramenta também que é a mudança de mentalidade. Não sei se você já ouviu falar, onde você vai buscando ali, através de perguntas, mudar palavras. O que que você ouviu que gerou um forte impacto emocional na tua vida, na tua infância ali, dos 0 aos 12 anos, Uhum. que de repente você se sente bloqueado. Então, é a mudança de mentalidade. Não, Você vai transformar as palavras negativas para palavras positivas. e Rosana, muita gente nem imagina que as maiores dores, as maiores feridas adultas vieram de quando era criança, na verdade. Exatamente. Eu mesma, quando eu aprendi isso, eu falei, cara, eu não acredito. Então, eu sou assim, por quê? Porque meu pai fazia, falava assim comigo, e ainda tem aquela questão, né? Que não é só a questão das palavras que você ouve, do que você é impactado lá emocionalmente, mas a repetição de padrão também. Tipo, o Sim. meu avô fazia com meu pai fazia comigo, eu vou fazer com as minhas filhas. E eu tive muito isso, eu repeti muito padrão. Porque o meu pai, ele sofreu muito. E aí, quando ele veio pra gente, que teve seus filhos, ele não sabia lidar muito com os filhos, porque ele ficava muito tempo fora. E aí eu era filha, meio assim, aquela filha rebelde, sabe? Que não levava desaforo, que brigava, que discutia com ele. Então eu sempre tinha isso, assim. E quando eu cresci, e eu falava assim pra mim mesma, eu falei, nossa, eu vou trabalhar e eu vou, pra mim não ter que depender do meu pai, porque eu quero ter minhas coisas, eu quero ser independente, não quero depender dele. Mas, tipo, eu não queria trabalhar, eu queria ser criança. E eu não era criança. E aí, assim, eu vim, só pra você entender, que eu acho até interessante compartilhar isso. A gente veio muito pequeno para Manaus. E a gente foi morar num conjunto que eram de casas, assim, de pessoas que as famílias eram ricas, eram bem estruturadas. E a gente não. Então, a minha mãe teve que conseguir vaga para uma creche, meu pai trabalhava no interior. E às vezes ele passava de 3, 4 meses, então minha mãe se tornou doméstica e eu, com 10 anos, eu vendia pudim e salada de fruta na feira para poder ter um dinheirinho. Mas eu não queria fazer aquilo, eu queria brincar, eu queria ser criança. E depois eu comecei a tratar peixe. Na frente de casa tinha um empresário que vendia peixe tratado e eu tratava peixe para ajudar minha mãe. E à tarde eu ia para a escola. Até que teve um dia, para você ver essa questão da importância do forte impacto emocional. E eu pouco brincava com as meninas na rua, mas eu era assim, eu era toda bonitinha, loirinha, né? Toda branquinha. Mas as meninas eram muito assim, não gostavam porque a gente era a família pobre da rua. Todo mundo era rico, a gente era a família pobre. E aí um dia foram na minha casa me chamar, as meninas da rua, e eu fiquei super feliz, porque eu achei que elas queriam brincar comigo. Eu tinha 11 anos e quando elas me levaram para uma casa deserta, uma cuspiu na minha cara, outra me deu um chute, Nossa, outra me chamou de pobretona. Vai embora daqui, tu tá contaminando o nosso meu conjunto porque tu é uma Deus. pobretona, ninguém gosta de ti. E foram palavras e me bateram, me cuspiram. E ali com 11 anos eu falei, meu Deus, ali eu entendi, depois que eu fiz o método CIS, o quanto o forte impacto emocional, ele te Que aquilo machuca te mesmo. causou, né? Me causou e me prejudicou muito, Bruno. Me prejudicou muito. E por muitos e muitos anos me prejudicou.
inclusive já depois de casado, já na fase adulta. Me prejudicou, por quê? Porque eu sempre, tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia fazer sempre ia em confronto com isso, né? Do que, eu vivi um forte impacto emocional, então a minha criança queria sempre estar ali aparecendo, Fugindo daquele fugindo conflito. daquele conflito, mas tudo que eu fazia sempre Uhum. rodeava para isso, entendeu? Então é muito importante você compreender as tuas emoções, entender da onde elas vêm e principalmente o que que você pode fazer com autoconhecimento para você de fato evoluir. Olha, a gente tem muito que conversar. Tem Mas mesmo. a gente vai voltar aqui para pauta, viu? A gente vai, assim, a gente vai focar um pouco voltando nessa área aí das empresas, dos treinamentos. Como que você pode auxiliar os profissionais a se desenvolverem e ter essa alta performance que as empresas tanto querem? Como É. tu acha que pode acontecer isso? Olha, hoje o processo de coaching, ele é exatamente, ele ajuda a desenvolver habilidades comportamentais que fazem você focar naquilo que você quer conquistar, naquilo que você quer alcançar. Então, através do processo de coaching, ele consegue obter resultados assertivos para aquilo que ele quer. Um exemplo, eu quero melhorar a minha performance de desenvolvimento. Eu quero entender quem eu sou. Então, a gente vai fazer uma análise de perfil comportamental. Com todos os meus processos, eu faço análise de perfil comportamental, exatamente para ele já entender quem ele é. Eu sou mais dominante, eu sou influente, eu sou conforme, eu sou estável. A partir disso, a gente vai traçar um plano de ação de como a gente vai desenvolver cada atividade, cada tarefa, cada dinâmica para que ele alcance aquilo que ele quer. Então, a gente traça uma estratégia, a gente traça uma meta. Ele pode trazer relacionado aos pilares, que aí vai para a roda da vida Uhum. e analisa o pilar que ele quer desenvolver, ou ele já sabe bem claro o que ele quer alcançar. Então, às vezes, eu quero romper com medo de falar, eu quero evoluir, eu quero aumentar meu salário. Então, tudo vai partir do que ele define como meta dentro do processo, E a roda entendeu? da vida justamente não é só o momento atual, mas é o que que eu quero lá na frente, não é Exatamente. verdade? E Isso. aí, o que que a empresa espera daquele funcionário, daquele colaborador, né? Então, passa por esse processo que você está falando Isso. agora. Isso quando faz o coach, mas dentro da na própria empresa, ele já pode descrever ali, né? Uhum. A gente faz uma descrição de função da vaga que ele quer, das habilidades que ele quer ter daquele candidato que ele vai contratar. E a partir disso, como eu falo, hoje a minha metodologia de RS, que é o recrutamento e seleção, é exatamente isso. Eu lanço a vaga, eu depois seleciono os currículos, e aí os currículos selecionados eu já aplico os links, que são os links do candidato ou o link da análise de perfil, que eu já obtenho todas as informações. Então, ali eu já consigo traçar um perfil Uhum. daquela pessoa e vejo se ele é. Aí vai para a gente chama de fit cultural, né? Que é a estrutura cultural da empresa junto com a estrutura cultural daquele candidato. E aí a gente vai traçando para ver se ele tem, de fato, as habilidades necessárias para adentrar ali dentro daquela organização. Maravilha. E, Rosana, dentro dos treinamentos, dentro das palestras, daqueles momentos que a gente tem ali, eu tenho muitas frases inspiradoras que eu adoro falar para as pessoas, assim, que a gente guarda muito, que faz muito sentido e que nos ajuda. Até a gente, às vezes, está em algum momento de reflexão a Uhum. pensar sobre aquilo. Tem alguma frase que você, assim, Ai, mais tem. gosta? Tem. Fala para Tem uma mim. frase que eu gosto muito, que é assim, aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Então eu acho que muitas vezes as pessoas elas se limitam porque elas não conhecem. E no dia que elas passam a conhecer, passa a fazer mais sentido para sua vida. E trazendo para o autoconhecimento é exatamente isso. Às vezes eu não sei quem eu sou. Eu não sei a minha real identidade. Então como que eu vou confiar em mim? Como que eu vou acreditar? Como que eu vou me vender? Como que eu vou ser o que eu nasci para ser? Então eu preciso primeiro saber, porque quando eu sei, aí aquilo me motiva. E outro também que eu amo, que inclusive eu sempre coloco nos finais das minhas palestras, é: se você pode sonhar, você pode realizar. O sonho sonhado sem ação é apenas um sonho. Mas quando você planeja, quando você age para fazer, você realiza e você alcança aquilo que você quer. Isso é muito real. A gente pode até fazer uma junção, é, dessas duas frases.
Eu assisti agora a série do Arnold. Não sei se você viu aí na Netflix. Ainda não. Você precisa assistir. Ele falava muito sobre isso. Ele falou: a minha história não é sobre o cara do fisiculturismo, não é sobre o político. A minha história é sobre visualização e realização. Uau. Ele foi um cara que tudo que ele visualizou, tudo, absolutamente tudo que ele visualizou, ele conseguiu realizar. Uhum. Ele visualizava ele nos palcos da área do fisiculturismo e ele conseguiu realizar. E ele se visualizava governador na Flórida, foi governador. Então, e junta isso, essas duas coisas que você falou, Sim. né? Sobre você, Aquilo que eu não tenho é que eu pelo não que eu não tenho é sei. porque eu não sei. E ele Porque se eu sabia, soubesse, eu já teria. sim, aquilo que ele sabia, ele falava, isso aqui eu vou ser. E isso é sensacional. Agora me fala assim, que valor tu acha que assim você mais tem, tanto na vida pessoal como profissional? Um valor, olha, eu posso dizer que um valor muito alto para mim é a espiritualidade, que é algo que eu trabalho muito. Eu sempre digo que sem Deus eu não sou nada. E ele é o meu principal, ele que me move para aquilo que ele quer, para aquilo que eu quero construir. Outro valor muito grande dentro daquilo que eu desenvolvo é a família, é o tempo. É algo que eu passei a ter como valor primordial na minha vida, o tempo. Entender que para tudo existe um tempo e que eu tenho que obedecer esse tempo e eu tenho que ser justo com ele, para que eu consiga viver de fato a minha verdadeira realidade, a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira felicidade. A felicidade se constrói todo o tempo. Não é só quando eu alcançar algo, mas é viver todo o tempo. E quando eu faço algo que eu amo fazer, eu me sinto feliz. Então, isso para mim. Né? Eu acredito que hoje a área de desenvolvimento pessoal, ela é uma base, né? Ali é aquilo que você falou sobre o tempo com relação à família. Eu vi uma frase muito assim forte, né, que fala o seguinte, que as famílias, na verdade a família, ela é mais poderosa do que qualquer nação. É um pouco lógica a frase, né? Mas assim, a gente busca assim, mas o que quer dizer isso realmente? E hoje a gente vê aí todas as pessoas que falam sobre desenvolvimento, elas têm uma conexão muito grande com família, muito poderosa. Porque é realmente isso, tudo que a gente falou sobre os laços que a gente constrói na infância, né? São nossos primeiros contatos ali, nossas primeiras influências. Né? Quem nunca, eu sou um filho entre cinco, nós somos cinco lá. E assim, meus irmãos me ajudaram muito a construir quem sou hoje, porque eles foram meus primeiros amigos, né? E assim, eu tenho muito orgulho de cada um deles, e é isso que faz da gente, né? O que a gente é hoje. Eu leio muito Napoleão Hill também, Uhum, e ele fala muito sobre isso, né? Que sim, nós somos moldados por isso, família, escola e igreja. Então é exatamente. algo que a gente deve ter extremo cuidado. É, e assim, imagina, né, Bruno? Minha maior satisfação é voltar para casa. Meu maior prazer é estar em casa. Eu me sinto feliz, realizada. Enquanto tem muitas pessoas que quando saem para o trabalho, o que eles menos querem é voltar para casa. Então, que sentido tem a minha vida? Se eu não tiver para quem voltar, se eu não tiver para onde ir. Então, isso parte de fato de quem eu sou e das raízes que eu trago comigo. Isso é muito forte. Rosana, a gente está chegando ao fim agora aqui do nosso. Mas olha, Tem, a gente vai conversar muito ainda, viu? tem muita coisa, Tem né? muita coisa. Aqui é porque quando a gente vai entrando, a gente, poxa, não vai dar tempo Não da vai gente dar tempo falar de. de outras É coisas. Mas verdade. assim, a gente vai falar ainda, se aprofundar, porque eu acho que é uma contribuição absurda que a gente dá para o mundo. A Sim, gente expondo essas coisas, e as pessoas que assistem a gente vão entender melhor até o que passa na vida delas mesmo, né? O com que ela certeza. precisa desenvolver de repente para ser promovida dentro de uma empresa, na verdade? Sim, Esse é o intuito sim, do com desenvolvimento para as certeza. empresas, na verdade? Exatamente. É entender aonde eu estou, o que que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. É, Isso tem que ter sentido. Na verdade, a nossa vida tem que ter sentido, né, Bruno? sim, verdade. Ninguém vive só por viver, precisa ter um sentido. Eu costumo. O próprio André Cash, que foi do último curso que eu fiz agora, ele falou: gente, todos nós nascemos para impactar pessoas. Então, quem é que você está impactando? Qual é o legado que você está deixando? O que que você, de repente, está deixando de fazer porque você não está levando a sério a vida que você tem? Então, acho que isso é primordial. Entendi.
E, Rosana, só pra gente finalizar, me fala aí, me conta uma mensagem poderosa para as pessoas. Uma mensagem poderosa. Gente, acredite em você. Acredite quem você é. Acredite que você nasceu para ser vencedor, para ser vencedora. Não se limite. Nunca deixe ninguém limitar quem você nasceu para ser. Porque quando você vive a sua real identidade, quando você entende quem você é e o porquê você está nesse mundo, você se torna a pessoa mais realizada dele. Então, viva e viva intensamente. Maravilha! Então a gente vai aí com essa mensagem poderosa, agradecendo aí para todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando. Daqui a pouco esse maravilhoso podcast que é um pulo dentro de um poço cheio de sabedoria, viu? Isso aqui. Muito Uau. obrigado, Rosana. Obrigado. Quero conversar mais. A gente vai conversar muito ainda, Vamos viu? sim. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, o meu coração está cheio de gratidão mesmo. E muito obrigada por ter sido mediador desse bate-papo gostoso. Não, maravilhoso. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Valeu. Valeu, gente. Tchau. Tchau.